Bem, amigos, não sei o horário que você está assistindo isso, nem em qual contexto se encontra a sua vida agora, mas a gente resolveu abruptamente, de uma forma bem aleatória, lançar essa série, lançar esse podcast, que a moda agora é podcast. Então a gente meio que quer trazer mensagens curtas para que isso possa agregar em algo no seu dia a dia, e a série vai ser Cesta Básica. Ô, E Rodrigo, eu tô aqui com... já começou mentindo, cara? Calma, amigo. Estou aqui com o ilustríssimo, com o senhor doutor Felipe. Mentiu de novo. Fala aí teu currículo, amigo. Meu currículo é zero cal. É a docil. Eu não sei nem o que falar, amigo. Vou seguir as suas ordens, a sua orientação. E eu tô aqui disponível a seu serviço. Faustão aqui, já vou ler. Aqui é direto e reto. Como a gente prometeu pequenas pílulas para resolver coisas básicas da vida, então a gente já vai iniciar com o tema prioridades. Para você, amigão. Prioridades. Qual a importância de criar prioridades? Como é ter uma prioridade? O que é uma prioridade na tua vida? Cita um exemplo. Seja livre, amigo. Usa aí tua cabeça, tua inteligência e discorre sobre esse tema, prioridade. Para nós, prioridade é aquilo que a gente investe a maior parte da nossa energia e tempo. Por exemplo, uma pessoa que vive em função de outras pessoas, ela tem uma prioridade. A prioridade dela talvez não seja ter tempo, não seja ter dinheiro, talvez seja ter atenção e admiração das outras pessoas. Porque isso é uma prioridade para ele, para ela. Ah, mas fulano não se prioriza. Não, ele se prioriza. Só que para ele o que é importante é ser tido como alguém disponível. A busca de atenção. A busca de atenção. Então, a prioridade é aquilo pelo qual eu destino a maior parte do meu tempo e a minha energia. Todo mundo tem prioridade. Todo mundo tem, cara. A gente só tem que descobrir qual é a prioridade. Então é só fazer uma pequena avaliação de onde você investe seu dinheiro, seu tempo, você já começa a descobrir onde é que é a sua prioridade. Acho que um bom começo seria por aí. E daí também já dá para tirar se aquela prioridade é saudável ou se é algo que vai lhe render frutos ou não. Sim, com certeza. Você tocou num assunto interessante até, tipo, onde você investe seu tempo e onde você investe seu dinheiro. E eu até estava dando uma olhadinha mais cedo e vi uma citação popular, que também está na Bíblia, que é a questão do que vem fácil, vai fácil. E ultimamente o que muito se encontra são pessoas que tentam ganhar dinheiro de forma rápida em cassinos online. E daí você vê onde você investe seu dinheiro. Tipo, a prioridade dessa pessoa é ganhar dinheiro, só que ela está priorizando de uma forma errada. Aí, tipo, em relação a essas prioridades erradas, esses hábitos que a pessoa pode... Colocando num contexto melhor, como saber se a pessoa está priorizando algo correto? Cara, aí a gente já entra numa discussão gigantesca, filosófica, de moral, de ética, do que é certo e o que é errado, como fazer isso. Então, eu não entraria muito na questão mais ampla disso. O básico. Eu vou pensar, vou ter que fazer um recorte aqui. E o meu recorte é a cosmovisão judaico-cristã. Então, para nós, o que é certo é o que Deus, através da revelação, que é a Bíblia, determina que é certo. Mas esse não é o certo de todo mundo. Esse é o certo para a cosmovisão judaico-cristã. Então, eu não decido o que é certo. O meu coração, as minhas paixões, os meus desejos, os meus sonhos pessoais, eles não determinam o que é certo e o que é errado, tá? Então eu preciso ter algum tipo de parâmetro. O meu, por exemplo, é a cosmovisão judaico-cristã e sobretudo, a partir da revelação da Bíblia. O texto bíblico, para mim, ele é a diretriz maior, tá? Mas algumas pessoas têm como diretriz, sei lá, o Instagram,
tem como diretrizes a vida dos famosos, tem como diretrizes o que a cultura de modo geral diz, os filmes que ela assiste são a base da sua diretriz. Então assim, eu acho que a pergunta é muito complexa, viu, Rodrigão? Vamos tentar pensar numa pergunta melhor aí. Tentar entrar no amigão, aí você já vem aqui, já me escracha. Ajude-me, companheiro. Mas, tipo assim, no contexto contemporâneo, sobre pessoas que levam a prioridade a sério. Uhum. Eu tenho amigos que são fisiculturistas e tenho amigos que são dedicados ao seu trabalho, que têm grandes empresas. Mas falando de famosos mesmo, em geral, um exemplo, um Ayrton Senna da vida, um Cristiano Ronaldo, um Messi. Messi em si mesmo, ele pode ter o talento que for, mas ele não pode deixar de faltar um treino. Ou seja, apesar dele ter o dom, ele prioriza treino, dieta, etc. Então, tem essa situação também na vida das pessoas, de você saber o que você quer, focar e ir atrás. Eu vou dar um exemplo de um atleta de baixíssima performance, né? Sou eu. eu treino jiu-jitsu e talvez eu sou um dos piores, assim, do tatame, não da história, da minha academia, pelo menos, né? Talvez eu sou um dos piores. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou, às vezes eu falto. Então, assim, à medida que eu vou faltando, eu me canso mais, eu faltei tantos dias, então já no aquecimento já tô cansado, né? Tô exausto. Então, o fato de não ter uma constância, de não cuidar da alimentação, não ter o mínimo de sono necessário para ter um recondicionamento ali, isso atrapalha demais. Então, a minha performance é lá embaixo. Então, eu não posso, por exemplo, sonhar com uma próxima faixa, eu não posso sonhar com um campeonato, eu não posso sequer sonhar com o fato de melhorar o meu jiu-jitsu se eu não treino. Ou pelo menos se eu não faço toda uma mudança necessária, uma mudança mínima para um atleta amador. E isso é o mínimo. Por exemplo, algumas pessoas que começaram comigo no jiu-jitsu hoje estão chegando em outra faixa. E eu tô lá, capengando, tentando acompanhar, tentando ir. Isso porque o jiu-jitsu não é uma prioridade na sua vida. Não é uma prioridade da minha vida. Mas para quem tem o jiu-jitsu como prioridade, por exemplo, tem um exemplo de um aluno lá, eu não vou lembrar o nome do cara, entrou também mais ou menos na mesma época que eu. Ganhou um campeonato recentemente, faixa branca. Entendeu? Prioridades, cara. Mas ele tava lá quando? Ele tava lá às vezes de manhã, de tarde, dois treinos à noite. Você acha que eu tô lá esse tempo? Não. Tô nada. Então assim, a gente... Eu sei o que tu tá fazendo. Assistindo Star Wars. Star Wars. Talvez. Então, me diz aí um cara na Bíblia que diz bem assim, esse aqui, exemplo de como botar uma prioridade. Cara, eu poderia citar vários. Eu vou propor um desafio. Manda. Domingo agora você já tratou de Paulo. E Paulo? Você poderia citar outro, ou outros, não precisa se aprofundar tanto, mas pequenos exemplos. Se você faz uma leitura bíblica assim, mas entendendo a metanarrativa, né, a narrativa por trás de todos os livros, né, toda a história, você vai ver que ao longo da história vão surgindo homens e mulheres que eles têm prioridades muito agudas, sabe, muito focadas. Eles são chamados por Deus para uma missão muito específica e é como se eles fechassem assim, ó. Eles focassem, né? E você sabe que uma definição boa para foco é dizer não para quase tudo, né? Então é uma galera que faz isso, uma galera que entende a direção e ignora toda a lateral. É meio que tipo uma pessoa que tem, eu posso estar errado, se eu estou errado, alguém aí no chat, nos comentários me corrija depois, mas uma pessoa que ela tem um transtorno de hiperatividade. E aí, ela é um personagem bíblico, antes de ser tocado por Deus, antes de receber a missão de Deus, ele tem o transtorno de hiperatividade e quando
ele recebe o chamado, é como se ele tivesse tomado uma Ritalina. Ritalina. Pronto, aí o foco dele direciona e tchau. É só aquilo. É um exemplo interessante, Então, homens como, por exemplo, o Noé, o cara que constrói um barco, né, cara, do nada. Então, é uma pessoa muito focada. Uma pessoa muito direcionada para aquilo. Todas as vozes estão dizendo o contrário. Mas ele, dia após dia, se sobrecarrega com aquela tarefa. O Abraão, cara, é um cara desse. Cara completamente focado. O Moisés é um cara desse. E o José é um cara desse. De José do Egito. Fantástico, cara, fantástico. Inclusive, um dos motivos de eu ter iniciado a leitura bíblica, eu sempre ficava na minha vida. Um dia eu vou ler a Bíblia. Eu só protelando. E aí eu escutei a chave de José. Eu disse, nossa, velho, tem essa história na Bíblia? Acho que o negócio é bacana. Porque mistura, né, cara? A gente pensa às vezes que Deus decide abençoar algumas pessoas e ponto. Mas o José é um exemplo de que existe uma sinergia da bênção de Deus. Tipo, Deus abençoa algumas pessoas e ponto. Isso eu acredito. Tem gente que nasce com a bunda virada pra lua, né? Mas o José é um exemplo desse cara que, cara, não importa a minha circunstância, não importa o contexto que eu estou, eu vou fazer o melhor que eu posso com tudo que eu tenho. Ele é exemplo disso. Isso é massa. Foi massa você ter entrado nos dois problemas. Realmente tem gente que nasce com a bunda virada pra lua. Tem gente que nasce com tudo ao seu alcance, tudo mais fácil. E no contexto bíblico, José sai do zero ao tudo. A prioridade dele era sempre... E o objetivo... Ele não tinha meta. Ele não perde a integridade dele em momento nenhum. Ele sempre está... Tipo, ele tá sempre em busca... Ele é um cara obstinado, mas ele não passa por cima das pessoas e nem perde a sua moral em momento algum para poder chegar ao cargo que ele chega. O foco do José é fazer o certo e fazer o melhor. Sempre. Ele tem uma moral elevada, mas ele tem um preciosismo, sabe? Ele tem um nível de excelência, de comprometimento com o que ele faz muito alto. Você me fez lembrar de algo que eu estava pensando essa semana em relação à faculdade. Eu estava pensando, às vezes eu fico me perguntando, será que é isso que eu quero? Será que é essa área que eu quero atuar? E aí você tocou num assunto interessante que o José não tinha uma meta específica, mas que ele tinha algo em si em relação a sempre fazer certo e sempre fazer o melhor, sempre dar o melhor de si em tudo que ele faz. E eu estava pensando nisso essa semana. Não ter certeza do que eu quero não significa que eu posso estar dando o meu melhor nos estudos. Ou seja, não é por não saber ter certeza do que eu quero que eu vou parar de estudar. Não é por não ter certeza se eu quero ser um competidor profissional de jiu-jitsu que eu vou parar de ir aos treinos, ou à academia, ou não é porque eu ainda não estou me encontrando na religião que eu vou parar de ir para a igreja. Tá entendendo? Eu acho que isso também é interessante. Foi muito interessante a forma como o José se encaixou nessa história. E esse é um dos maiores dilemas que a maior parte das pessoas enfrenta em relação aos seus sonhos. Porque existe uma distância entre a realização do meu sonho e onde eu estou agora. E quem vai determinar se essa distância é mais longa ou mais curta é o nível de engajamento que eu dou. Então, o meu nível de priorização das pequenas tarefas que vão definir o quão próximo eu vou estar disso. E tem o de Alice o País das Maravilhas. Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar serve. Então isso é muito forte isso. Porque prioridades, ela vai ser a medida de direção para onde a gente tá querendo ir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório. Cara, eu entendi que eu quero chegar à minha faixa azul no jiu-jitsu até o final do ano. Por exemplo, tem que é apenas um exemplo aleatório. Fantasioso. E na minha academia a gente tem um aplicativo que a gente acompanha ali.
E existe uma meta quantitativa, É um sonhador. É um sonhador. Existe um número de idas à academia, que corresponde a uma aula, que alguém precisa ter para graduar. Uhum. Então, por exemplo, fazendo uma conta por baixo aqui, se eu fosse 4 vezes por semana para academia, que eu não vou, eu me graduaria em dezembro, aproximadamente. Entendeu? Então, assim, talvez o cara tá ficcionado na faixa azul. Só que pensar na faixa azul não vai me fazer ser faixa azul. Entendeu? O que eu preciso entender, cara, qual é a minha medida de direção? É priorizar as 4 aulas. Tem outra coisa. Não é só priorizar as 4 aulas. Uhum. Se você não se alimentar bem, você não vai estar. Se você não tiver e outra, se você se privar apenas das 4 aulas, você vai entregar apenas o que aquelas 4 aulas te entregam. Exato. Então tem todo um contexto. Então assim, às vezes a obstinação, eu preciso passar no concurso, eu preciso ter essa formação, eu preciso dessa pós. Cara, mas beleza. E hoje? O que eu preciso fazer hoje? Quais são as coisas que eu preciso priorizar agora na minha agenda? Acho que isso é o que vai fazer a diferença. Porque sonhar, todo mundo sonha, cara. Todo mundo tem um monte de sonho. Você imagina, eu quero ter família, eu quero ter filho, eu quero ter isso. Beleza, o que você está fazendo agora? Quanto do que você está fazendo agora e da sua rotina de agora reflete aquele lugar onde você quer estar? E isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu queria entrar em um assunto interessante que você comentou no domingo, que é em relação a pare de correr e ande e pare de dormir e ande. Uhum. Porque, tipo, segunda e terça eu tava numa correria gigantesca, tipo, em relação ao meu estágio da faculdade e tipo, eu não queria parar de estudar, tipo eu tava, saí do estágio, almoçava, estudo, pá. E aí chegava à noite e ia descansar. Ontem, a gente está gravando isso ao vivo, acabei de entregar, mas é isso aí. Voltando ao importante. Passei 2 dias no pico de empenho, me doando ao máximo. Aí quando foi hoje, fui pro estágio, ainda dei o meu melhor no estágio. Mas quando eu cheguei em casa, eu almocei, dormi a tarde inteira. Aí eu acordei com a mente, com aquela culpa, foi 2 dias intensos e hoje eu parei para dormir. E eu fico às vezes me perguntando, como encontrar o equilíbrio? Como é esse equilíbrio da pessoa saber o momento de parar e também às vezes saber quando é sua mente você se auto-sabotando para parar? Entende? Entendi. Uhum. Eu acho que isso vai envolver 2 fatores que andam junto: meta e agenda. Elas vão determinar o ritmo do alcance desse objetivo. Entendeu? Eu tenho esse objetivo. É uma meta de longo prazo. Então eu tenho que criar metinhas. E aí, para poder construir essas metinhas, elas precisam ter prazo. E esses prazos vão dar o ritmo ali do meu negócio. Então, por exemplo, você tem uma meta de estudar, 50 minutos desse assunto todo dentro da sua rotina de estudo. Você estuda 50 minutos desse assunto e aí você vai somar, 2 horas e meia no final da semana. É a sua meta. Mas sua meta não é estudar. O lugar que você quer chegar não é estudar. O lugar que você quer chegar, é terminar a faculdade, é entrar num concurso, o que é. Então, a sua agenda, ela precisa ser um reflexo desse objetivo. Então, dentro do planejamento dessa agenda, ela tem que ter, de forma realista, esse ritmo entre o que seria o trabalho e o que seria o descanso. O problema é que quando a gente faz o nosso planejamento, a gente esquece que a gente é ser humano. Entendeu? Então, é muito óbvio, cara, que depois de 2, 3 horas de estudo, sua cabeça para. É óbvio. Só que a gente acha que não. Então a gente segue.
Só que aí é totalmente ineficiente aqueles outros períodos, sei lá, 1, 2 horas depois. Você estudou, mas não tem mais nada. Parece que só tá forçando. Não vai mais. Então, quando a gente senta para montar um planejamento, levando em consideração o nosso tempo, a agenda, e levando em consideração onde a gente quer chegar, as metas, considerando quem a gente é, ser humano, combinando um ritmo de trabalho e descanso, fica mais fácil a gente avançar. E também tem a questão do hábito, né? Sim. Tipo, eu tenho uma amiga que eu fico impressionado. Ela até passou num concurso agora, tampa. Estudava 6 horas, 8 horas por dia, eu ficava, minha nossa senhora, eu estudo 1 hora, 2 e já top. E tipo, eu percebi esses dias que antes eu acho que uma videoaula no 1.0 e ficava pausando para anotar. Meu Deus do céu, a aula de meia hora, eu passo 1 hora e meia, 2 horas para finalizar a videoaula. E hoje eu percebi que com o aprendizado do tema e o hábito com o tema, o hábito com o estudo, o esforço mental, o trabalho, tipo, meio que coloco numa metáfora como se fosse um motor de um carro, ele está funcionando de uma forma perfeita, diariamente. Eu vi que, tipo, eu tô assistindo vídeos. Tá maciado. Tá maciado. Tô assistindo vídeos a 1.25 e tô entendendo. Inclusive já tô achando o professor lento já. Então vou ter que daqui um dia eu vou jogar pra 1.5. Assiste 2.5. Tá explicado como é que você atira a sabe, tá? Vamos mandar esse roteiro aí pro velho. Então, aí deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aqui é tudo no improviso, mas a gente também tem uma pautazinha, né? Então, a gente vai tratar sobre a tríade da urgência, o que é urgente, o que é circunstancial e o que realmente é importante nas nossas vidas. E se tu pudesse dar uma explicada para as pessoas que não pegaram a mensagem. Tá, ó, em primeiro lugar eu vou falar pra vocês aí, aqui, tá certo? Seguinte, pessoal, se você puder ler o livro do Christian Barbosa, Tríade do Tempo, é um livro muito bacaninha, é um livro interessante, traz algumas eu não sei nem como é que eu explico, pode ser um divisor de águas na maior parte da leitura. Ele divide o tempo da gente em 3 esferas. Então, todo o nosso tempo está dividido nessas 3 esferas. Em coisas urgentes, é aquilo que já devia ser feito ou está em cima do prazo. Em coisas circunstanciais, que são aquelas atividades que você não tem nem por que fazer, talvez é só uma questão social, uma imposição das pessoas ali ao seu redor. São coisas desnecessárias, no geral. E ele divide com essa terceira esfera, que são coisas importantes. Aquilo que você deveria fazer, aquilo que é importante para você, e enfim. E aí ele começa a estabelecer alguns modelos sobre esse lance da tríade do tempo, entre um proporcional ideal. Ele quer chegar num proporcional ideal do que seria essa tríade. Então, para ele, o ideal seria a gente gastar 70% de todo o nosso tempo com coisas importantes, 20% apenas com coisas circunstanciais ou urgentes, e o restante ali dividir entre os dois. Então é mais ou menos essa ideia aí que o Christian Barbosa tem e tenta apregoar ali no seu livro. Inclusive, não sei se já foi colocado, mas no Instagram da IEB vai ter o link, né, do QR Code. Sim, fazer um teste do Christian. Pra ver como você tá usando o seu tempo. E aí, tá usando com coisas circunstanciais? Tá usando para a busca de aprovação? Ou tá usando para coisas importantes? Uma forma que ele utiliza, né, isso aqui já tá um pouco extra livro, né? Ele gosta de sugerir, né, que você pegue um papel ali, divida, ou uma planilha, dividindo ali a semana, os horários, e mais ou menos o que você faz. E aí você vai colocando tudo que você faz na semana normalmente, ou o que você fez na semana anterior,
E para cada atividade você categoriza se ela é importante, circunstancial ou quando você vai abrir esta planilha do zero, não é você colocar o que você deseja fazer, é o que você já faz. É o que você já faz. É porque eu conheço muitas pessoas. Tem até um amigo meu, brincadeira, inclusive eu mesmo faço isso, eu sonho, eu jogo a planilha aqui, vou estudar 2 horas, 3 horas, pá. Sim. Inclusive, aquela que eu melhorei muito depois de ter conversado contigo em relação ao ser humano não ser uma máquina. Esquecer de colocar os intervalos na planilha. Intervalo para descansar 10 minutos, para tomar uma água, ou quando, tipo, hoje eu vou ao shopping, tipo, aquele intervalo que você tira de pegar um Uber ou de 10 minutos de caminhada. E aí esses pequenos detalhes destroem uma planilha. Sim, exatamente. E isso é óbvio. Por isso que muita gente tem muita dificuldade com a agenda, porque em geral a pessoa não é realista com a agenda. A agenda, ela é um universo paralelo à realidade. E aí não funciona, não tem como funcionar. Porque ou a agenda é fiel a quem eu sou ou ao que eu preciso fazer, ou não serve, ela é uma força contrária. Então a agenda lá tem tudo que eu preciso fazer. É tudo que eu vou fazer. Então se mudou alguma coisa, eu preciso tirar da agenda. Então por isso que eu sou um apologeta, né? Eu gosto da ideia de ter uma agenda digital. Sei lá, usa um calendário da Microsoft, um Google Agenda, alguma coisa nesse sentido. Não adianta, cara. Porque você tá com essa droga na mão o tempo todo. O celular tá na mão. Então você tem que saber, cara, o que eu preciso fazer agora? Tá aqui na agenda. Eu preciso. Mano, ainda tem essa questão da agenda ajudar no teu foco, na sua prioridade. Exato. Que eu vi um neurocientista, ele é um psicólogo com mestrado em neurociência, salvo engano. Mas cuidado pra não dar muito spoiler que a gente vai ter uma só sobre a agenda, viu? Só uma. A gente vai falar sobre isso. Mas é meio que quando você tem uma vida organizada. Eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio. Mas eu vou dar um pequeno spoiler. Quando você tem uma vida organizada, seu córtex pré-frontal ele costuma te enviar mensagens aleatórias. Vagabundo, tu precisa pagar aquela conta de água, tu precisa renovar tua habilitação. Quando é que essas mensagens vêm? No meio do estudo, no meio de algo importante. E aquilo ali tira teu foco totalmente. Quando você tem uma agenda organizada, automaticamente quando vem aquela mensagem disparada do córtex pré-frontal para o teu córtex frontal, dizendo tu precisa fazer isso, automaticamente tu já rebate. Não preciso lembrar disso agora porque eu já tenho isso na agenda. E quando for o dia, o celular vai me avisar. Sim. E para quem é adepto da agenda digital? Não, assim, quem é adepto da agenda mais antiga, da de papel, assim, se a pessoa for bem organizada, ela vai dar uma olhadinha na agenda todo dia, então ela também não vai ter essa preocupação de estar recebendo esse turbilhão de informações desnecessárias em momentos necessários em que você precisa utilizar o seu foco. Muito bom. Rapaz, agora quanto tempo já tem isso? Nosso... 28 minutos. Olha aí, tamo bem. Tamo bem, viu? Vamos caminhando pro fim, né, pro pessoal poder dormir em paz. Então aí eu só queria que tu me dissesse, amigo, no fim desta cesta básica, este primeiro episódio totalmente aleatório, que surgiu uma ideia do nada de fazer, não sabemos nem se vai tomar alguma proporção, mas muito bom esse papo, muito agradável, aprendi muitas coisas e espero que as pessoas que venham assistir também possam se deleitar sobre esse conhecimento. Eu queria que tu desse uma resumida e como pôr em prática, assim, algo básico, uma síntese, para que possa ajudar, para que a gente possa talvez até fazer um recorte para quem não queira assistir os 20 e poucos minutos de vídeo. Show! Vamos lá, vamos por partes. Foca nele agora. Foca na Ana Maria. E se o microfone tá... Olha só, todo mundo tem o mesmo tempo.
as mesmas 24 horas para todo mundo. Não adianta. Não adianta, eu acho que eu não tenho tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Então, o primeiro passo de todos é entender isso. Aceitar isso. Pronto, aceitei que o meu tempo é igual ao do presidente dos Estados Unidos, amigo. Então, beleza. O que foi, amigo? O enquadramento, amigo. Mas pode... Eu não sou o presidente dos Estados Unidos. Excelente. Mas é o mesmo tempo, a gente tem o mesmo tempo. E quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a entender que sempre dá para fazer um pouco mais com a organização. A gente geralmente tem mais sonhos e vontades de fazer coisas que a gente tem feito. Geralmente é assim. E muitas delas não são feitas, não é porque são impossíveis, não, amigo. É porque a gente não levanta e não começa. Então o primeiro conselho de todos é: começa agora. Começa agora, cara. Cara, eu tinha vontade de, sei lá, tocar flauta. Então começa agora, cara. Vai atrás de uma flauta aí, compra uma baratinha, começa a estudar pelo YouTube. Se você vê que tá desenrolando, vai pra uma aula mais formal, sei lá. Aí começa uma dieta. Começa agora. Esse chocolate agora, esse biscoito já. Não tem esse negócio de vou começar na segunda. Não, segunda nada. É agora. Então eu começa agora. Determina isso. Eu quero começar a fazer caminhada. Agora, cara. Que horas são? São 9h20 aqui. Então eu vou começar agora. Vou botar o tênis e vou começar a caminhar agora. Entendeu? Mas vai caminhar quanto tempo? Vou caminhar 5 minutos. Mas 5 minutos é pouco. Mas vai ser os meus 5 minutos. Mas vai ser agora. Porque assim, o fato da gente sempre ficar procrastinando o troço faz com que... Colocando barreiras. Nunca chega. Nunca vai chegar a uma condição ideal para você fazer um negócio. Muito difícil, cara, chegar a essa condição supra-ideal que vai todo o universo conspirar em teu favor. Eu não conheço esse tipo de realidade. Acho que uma das coisas que mais derruba pessoas é a questão do perfeccionismo. Na hora certa, no dia certo, a comida correta, no ambiente certo. Rapaz, como a gente tem que trabalhar com o que tem. Exatamente. Deus é perfeito, eu não. Eu vou levantar e fazer, tá? Então assim, eu acho que esse é o primeiro lance. Se eu tivesse que resumir um único conselho, começa agora. Não deixa para depois. Não deixa para quando der. Se ainda não está em condições perfeitas, começa com as condições que você tem agora. Espera ter dinheiro para comprar o tênis, para comprar o short novo, para mudar de carro, para comprar uma bicicleta. Começa agora com o que você tem. E deu. Entendeu? Então, começa priorizando o mínimo. O primeiro passo. Valorizando isso. Para a pessoa que não tem as condições realmente financeiras de iniciar um projeto. Acho que o começar agora pode se resumir a um planejamento também, né? Com certeza. Colocar no papel e já vou tirar do papel e já ir etapas trabalhando isso na verdade, metinhas, isso na verdade é uma grande mentira. Dependendo, a maioria joga na cara. Porque assim, a maioria dos projetos do mundo começaram sem dinheiro. Mas eu aprendi isso. O recurso, ele só vem, ou ele vem mais fácil quando a gente tem uma visão de futuro organizada. Então, a visão, ela precede o recurso. Ela precede o dinheiro. Então, eu vou construir a visão. Então, muita gente tem dinheiro, mas não tem a visão. Então, se você começou a pensar, a escrever, cara, é uma coisa boa, o projeto é bom, mesmo que seja um projeto que envolva você, é bom, o recurso vai vir. Difícil não vir, muito difícil. Então, se não vir um recurso, é porque o projeto é bom. Tem aquela situação, às vezes a pessoa, quero montar X, quero trabalhar com Y, anota tudo, monta um projeto.
Só que diz, não tenho condições de iniciar isso agora. Só que aí tem condições de comprar um iPhone X. Mas vamos deixar isso para outra conversa que é muito pano pra manga. Muito pano pra manga. Que aí é a priorização do negócio. Acho que é. Falta prioridade. E acho que é isso, né, amigo? É começar agora. Começa agora. Quer fazer alguma coisa? Começa agora. Começa agora. E prioriza. Tira do papel. É. Põe pra fora, vai-se embora, põe o tênis. Se quer começar a ser um atleta, põe o tênis e vai fazer caminhada, quer fazer dieta. Nem que você corte o açúcar do café da primeira xícara que você toma no dia. Já é o início de uma dieta. Não se engane, a dieta não é só aquele... Cortou uma xícara de açúcar, daqui uma semana você já... eu tomo 2 xícaras, agora eu vou tomar sem açúcar. Cada passo, mesmo que pequeno, para construir algo constante, vai te ajudando a chegar ao teu objetivo. Aí eu penso dessa maneira. Vai me rebater novamente? Tomara que você esteja certo. Por favor. Foi isso. Obrigado. Valeu. Essa foi a cesta básica. Esperamos que dê certo e que a gente possa trazer mais conteúdo, mais informações interessantes que possam te ajudar no teu dia a dia. Tamo junto, valeu, é nóis.